Bom, eu fiz aqui já, então, o sanduíche, né? Coloquei o tecido, a manta, fiz a marcação. Ó, a minha matriz tem 33 por 25, se eu não me engano. E essa é a marcação que eu fiz aqui no tecido. Agora, preparei o bastidor. Eu vou fazer no meu 14 por 20, porque é o mais próximo do 13 por 18 que eu tenho. E como a maioria das pessoas tem o 13 por 18, eu acho que fica mais próximo da realidade de vocês. A matriz já tá aqui. Só vou dar um ok. Deixo a máquina fazer a primeira marcação. E depois eu vou posicionar o tecido. Olha, ela já fez a marcação ali embaixo, ó, já fez a costura. E eu vou vir aqui e colocar o meu tecido. A primeira é bem fácil, porque a barra da agulha tá bem no início do bordado, né? Então, é bem fácil colocar a barra da agulha alinhada com o risco que eu fiz. E aqui, eu posso usar um alfinetinho, espeta reto, pra ver como ele tá se saindo lá embaixo, ó, tá bem fora. Então, eu venho e posiciono bem certinho aqui em cima da linha. Posso colocar uma fita, um alfinete, o que achar melhor, eu acho que nesse caso é melhor uma fita. Depois eu vou fazer o alfinete, espetar o alfinetinho aqui embaixo de novo, pra ver como é que tá. Se tiver ok. Ó, tá um pouquinho abaixo da linha, mas dá pra ver que ele tá bem certinho. Então, eu vou colocar a fita e deixar a máquina costurar. Pronto, rapidinho ela já costurou, pra vocês verem que tá bem certinho, ó. Aqui na minha marcação, em cima acho que não dá pra ver muito bem, mas tá bem na marcação também. Eu vou trocar a entretela e vou fazer agora a parte de baixo. Pronto, fiz a primeira costura, tá? Só coloquei, a minha entretela tá bem reutilizada, mas não tem problema. Fiz a primeira costura de marcação e agora que eu quero mostrar uma coisa pra vocês. O próximo ponto, ela tá me mostrando aqui, ó, que o xizinho tá lá em cima, né? Tá na linha de cima, no limite de cima da minha matriz. Então, eu sei que a próxima linha que ela vai fazer é a linha de cima. Então, eu vou alinhar a minha agulha com a parte de cima dessa minha costura aqui. Mesma coisa, vou colocar... Eu gosto de colocar a agulha abaixo um pouquinho, pra ver onde ela vai pegar. Sempre um pouquinho pra dentro, tá? Pra emenda ficar perfeita, tem que ser um pouquinho pra dentro. Ó, não sei se dá pra ver bem. E aí, depois, agora eu vou conferir essa outra parte com aquele esquema dos alfinetes. Olha, deu um pouquinho de diferença ali na minha emenda, tá vendo? Coisa mínima, bem aqui, ó, pessoal. Eu vou... Não tem problema, porque não é 1 milímetro. E na hora que eu for queimar, fazer o acabamento, eu vou caprichar um pouquinho ali e e vou conseguir reduzir a linha ali, vai ficar bem legal. Quero mostrar aqui o verso, ó. É legal fazer com a linha de baixo na mesma cor. Eu não tô fazendo porque depois eu vou finalizar com essa canetinha de tinta de tecido. Então, vai ficar perfeito. Aí, eu bordo com a branca mesmo, depois eu finalizo, se eu tiver a caneta exatamente no mesmo tom da linha, né? Que é no caso do preto. Agora, a terceira parte, já coloquei mais uma entretela reutilizada ali. E vou continuar fazendo o desenho, né? Aquela parte de baixo. Então, é a mesma matriz, eu só preciso virar ela.
e continuar a bordar. Olha, ela fez a primeira marcação e ela posicionou pra mim aqui embaixo, ó. Ou seja, eu sei que a minha costura... Ai, não tô conseguindo colocar bem certo esse bastidor. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu sei que a minha costura, a próxima, ela vai vir pra baixo, na linha de baixo. Eu quero ela aqui, né? Então, eu sei que ela tem que ser aqui pra baixo da minha marcação. Olha, agora aqui a minha emenda tá aqui, né? Então, eu fiz a medida com o alfinetinho em relação à marcação ali da máquina, ó. E aqui, e vou de novo pela barra da agulha. Finalizei, então, essa terceira parte e olha onde fica a emenda. Tá bem aqui, ó, quase imperceptível. Vou agora colocar a primeira matriz, né, porque elas são iguais, eu só vou virar aqui pra fazer essa última parte. Olha, eu já finalizei e eu tava cortando. A princípio, eu vou cortar só o excesso, mas aí eu quis fazer um ladinho bem caprichado pra vocês verem, ó. Se a gente cortar direitinho com uma tesoura bem boa, o acabamento fica praticamente... Eu ainda não queimei nem nada, ó, mas perfeito, né? Aqui já não tá bem feitinho, ó. Essa parte aqui que eu fiz caprichado só pra vocês verem questão do acabamento. Agora eu vou só cortar o resto, o excesso, e aí nós vamos pro dinossauro. Olha, então agora eu vou montar eu cortei um pouquinho aqui pra cima só, ó, mas eu vou montar um sanduíche, deixo esse de lado um pouco, e vou fazer o dinossauro com esse tecido aqui. E o forro atrás eu vou usar o mesmo tecido do joguinho americano. Então, eu vou montar o sanduíche com a fibra e vou lá pra máquina. Ó, então, eu coloquei o forro lá embaixo. Como eu sei que a matriz dá o meu bastidor praticamente inteiro, ó, então eu já coloquei a manta do tamanho do bastidor e eu vou colocar o joguinho americano, vou posicionar mais ou menos na altura que eu quero. Quero que o dinossauro fique metade pra fora e metade aqui pra dentro do meu joguinho, né? Então, eu vou posicionar ele, como eu sei que a barra da agulha tá no meio do bastidor, eu vou posicionar ele bem aqui no meio. Só vou cuidar pra ver se tá no meio em relação aqui, né? E pra não ficar a diferença, porque aqui embaixo vai ter 2 camadas de manta, então aqui nessa diferença eu vou colocar uma camadinha de manta a mais, que é para não ficar bem na parte do aplique, não ficar mais fino, tá? E claro, vou colocar o tecido do dinossauro por cima ainda, cobrindo tudo aqui. Olha, eu tirei o tecido e deixei ele fazer a primeira marcação. Aqui é a boca dele, ó. Essa parte aqui da boca, então, né? E eu não vou deixar ele bem no meio, não. Eu tomei a decisão que eu vou colocar um pouquinho mais pra baixo. Vou deixar o meu jogo americano daqui pra baixo. Então, eu vou posicionar ele, tá marcado o meu meio aqui, ó. Eu vou posicionar ele aqui um pouquinho acima da boca. Vou colocar o tecido preto e vou deixar costurar. Olha, ele costurou aqui toda a cabecinha e eu já cortei o excesso
de tecido, de fibra, manta, aliás, né? E atrás também já cortei, tá? Esse pedacinho aqui é porque a entretela já tava rasgada, eu achei que não fosse pegar e pegou bem ali no buraquinho. Então, só coloco esse pedacinho aqui pra máquina identificar que tem alguma coisa, né? E bordo normal. Agora eu vou deixar ele fazer as partes, os detalhes, os olhinhos e o contorno final. E venho para mostrar o resultado final. Pronto, tá aí então o nosso dino. Eu cortei bem as pontinhas, ó, cortei bem rente, né? Passei uma canetinha, como eu havia falado para vocês, é tinta de tecido, na verdade, mas em forma de canetinha. Passei para tirar aquela linha branca de trás, aqui entre tela. Queimei tudo, queimei bem. Atrás eu ainda vou dar uma limpada aqui, manta. Vou dar uma queimadinha, vou passar uma canetinha de tecido também. Aqui nessas partezinhas brancas também vou passar uma canetinha para ficar tudo bem pretinho. E é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado. Se puder, eu peço que curtam esse vídeo, que comentem, porque ali é por ali que a gente conversa, né? Me ajuda bastante no canal. E do mais é isso. Eu tô sempre aqui pensando em opções, em coisas legais para poder fazer para vocês. Se tiverem alguma sugestão, podem mandar. Um beijo, até a próxima.